Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Você que me escuta agora, está começando mais um episódio do Sessão Brainstorm. Eu sou o Patrício e hoje a gente está aqui para bater um papo muito diferente. Depois de um tempo, eu tô com uma nova convidada aqui hoje, né, para a gente falar sobre diversos temas que vão ser bem relevantes aí, eu tenho certeza, para as ideias e tempestade de ideias de vocês. Hoje eu recebo aqui a professora Franciane, minha colega de docência, que foi minha professora, né? E vai trocar uma ideia aqui hoje sobre um projeto que ela conduz, né? Que é o Thriving. Depois, se eu estiver dizendo errado, você me corrige. Fran, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui hoje. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei aí da pegada do Patrício. É uma satisfação enorme ser convidada aí para esse projeto, Patrício, que é tão admirado por mim. Não perco um brainstorming. Às vezes estou fazendo algumas atividades diárias, coloco no Wi-Fi, coloco na minha caixinha, coloco no meu fone quando estou na academia e fico escutando, né, as reflexões que você propõe com esse momento aí. Então, já te parabenizo, né, pela excelente qualidade do material que você produz e agradeço, né, por você ter me convidado para falar um pouquinho sobre o Thriving. Você falou bem certinho, tá? E entender, né, para as pessoas entenderem melhor o que é. E você chamou de projeto, né? E eu consigo enxergá-lo como um projeto também, como uma entrega que faz com que a minha essência seja também exposta dentro de um projeto, né, com a nomenclatura de Thriving. Então, muito obrigada e estou aqui à disposição para que a gente possa tirar, né, colocar, né, em xeque o que é o Thriving e as pessoas entenderem o que é, então, esse mega projeto aí. Maravilha. Olha, para a gente começar, eu imagino que eu tenho alguns ouvintes aí que não são do meio da Unic, por mais que boa parte né? Eu gostaria assim, que você fizesse uma breve apresentação, falasse quem você é e das suas atividades aí até hoje, um breve resumo. Claro, com certeza. Vou resumir mesmo, né? Porque senão começa a ficar um pouco entediante, né? Mas vamos lá. Eu sou formada em Ciências Biológicas, então sou bióloga pela Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu fiz algumas pós-graduações, né, em didática do ensino superior, em análises clínicas. Fiz um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, por último. Estou concluindo também uma outra pós em compliance, bem interessante também, muito aderente a tudo aquilo que eu desenvolvo atualmente, né? Tenho um mestrado em saúde coletiva, né, com ênfase em epidemiologia, saúde do trabalhador, também pela Universidade Federal ali do Espírito Santo. E estou finalizando aí, né, na trajetória, um caminho que é concluir um doutorado em biociência que eu faço, né, pela Universidade Federal de Viçosa e associação com a Unic de Cuiabá, né? É uma parceria interinstitucional que oferece esse curso de doutorado, né? E aí estou na fase final de desenvolver, então, e colocar no papel tudo aquilo que eu pretendo defender. Então, estou terminando o doutorado, escrevendo a minha tese. Bom, eu falei da minha formação básica, né? No caso aqui, as competências técnicas, né? Com relação a currículo Lattes, né? O importante desse currículo, eu sempre digo que é muito bonito para contratação, né, Patrícia? É um currículo que, principalmente quando atrelado à minha prática profissional, então eu dou aula desde os meus 17 anos, que é quando eu ingressei na faculdade. E a partir dali, sempre trabalhando com educação e com gestão, né? Porque quando eu me formei, eu também trabalhava como responsável técnica de laboratórios e em todos os ambientes, né, que eu atuei profissionalmente como professora, eu naturalmente fui chegando aos cargos de gestão das instituições, né? Então, coordenações, direções e assim por diante. Então,
a minha experiência ela é muito ampla com a área educacional e com a área de gestão de pessoas, gestão de equipes, né, e liderança. Isso é algo que naturalmente eu sempre fui conduzida para esses locais. E aí foi através dessas observações que também tem muita coisa que é relacionada ao Thriving, né, que é esse projeto que nós vamos falar aqui hoje. Mas a professora Fran, para muitos da Unic, né, porque dentro da carreira da professora Fran, que é a Franciane Baranes Andonadi, a Unic faz parte, né, de um composto de carreira, né, no caso eu tenho um vínculo empregatício também com a Unic, mas dentro do meu composto de carreira eu sou empresária, sou proprietária de uma empresa que é distribuidora de produtos de aquarismo e peixes ornamentais, né, que atende todo o Mato Grosso, e já estou expandindo para o Pará, abrindo uma outra filial lá no Espírito Santo nesse momento, e em franco crescimento para os outros estados, aí na luta de ser empresária. E isso dentro da carreira da Fran, né, tem a questão de ser professora. Sou professora, então, da Fundação Getúlio Vargas, que é a fundação de management, uma das mais tradicionais do Brasil, uma fundação em que eu crivo para que você possa ser escalado dentro do time de docentes, é muito alto. É o sonho de muitos e eu tenho o prazer também de fazer parte, né, desse time de profissionais, bem como, né, as pós-graduações do grupo Cogna, né? No caso, pós-graduação, eu estou falando da Platos, né? E também sou professora da graduação na Croton, que é o que nós chamamos aqui da marca Unic, que no caso aqui é a Unic Sinop, que a gente conhece. Mas isso aí está tudo tá dentro da carreira, né? Não está exatamente sendo algo que costumo dizer que nós temos que sempre pensar em carreira e não em profissão. Então, eu acho que mais ou menos isso descreve qual é, né, as competências técnicas, as hard skills da Franciane, vulgarmente conhecida, e eu amo como professora Fran, e as competências socioemocionais a gente vai desenvolvendo e vai entendendo no percorrer da convivência, né, e da vida, né? Quando a gente tem contato com as pessoas, a gente consegue reconhecer essas competências muito mais, né? Mas atrás desse monte de titulação e esse calhamaço de experiência profissional, mora uma menina que ama a vida, que é apaixonada pela natureza, que ama os animais, todos eles, sem exceção, que entendeu que viver é muito mais do que só e somente acumular títulos, e que viver é um presente que nós precisamos valorizar a cada dia. E chegar nesse contexto, chegar nesse nível, foi um trabalho muito grande de desconstrução, de ruptura, porque eu sempre fui, quem me conhece sabe que eu sou ligada no 220, 320, 420, não sei como, mas poder fazer essa observação e enxergar o ambiente em que nós estamos, para poder realmente entendermos quem nós somos dentro desse composto, foi um trabalho muito grande e brotou no projeto Thriving, que eu vou falar para vocês um pouquinho hoje. E essa é um pouco da Fran aí, que vai falar um pouquinho com vocês hoje. Maravilha, né? Vocês viram aí que não é brincadeira, não. Eu sempre gosto de dizer um pouco sobre a pessoa que está aqui comigo, e assim, a Franciane, a professora Fran, é uma das pessoas que deixou os germes, assim, durante a minha formação da docência, né? Quando eu tive aula com ela, foi uma das pessoas que eu olhei e falei assim, nossa, ia ser muito legal se eu conseguisse fazer alguma coisa desse jeito um dia. Então, quando a gente vê as pessoas fazendo uma coisa com paixão, a gente com certeza se influencia de uma maneira muito positiva. Que bacana, que bacana. Eu espero que essas sementes, né, com certeza sempre germinem aí, eu tenho certeza que sim,
porque eu acompanho o seu trabalho, Patrícia, e sei que você tem realmente essa paixão que eu sempre procurei mostrar em tudo que eu for fazer na minha vida. Se não tiver paixão, se não tiver tesão, se não tiver brilho nos olhos, então também não vou fazer. Eu escolho bastante aquilo que eu preciso fazer. Tomo decisões seríssimas, porque às vezes as escolhas que nós temos mostram um lado de renúncia muito grande. Mas fazer aquilo que a gente ama fazer, que tem paixão, né, nós sabemos que é algo que move. E se moveu você até aqui, Patrícia, então eu sinto que o meu caminho está sendo trilhado bem da maneira que eu sempre pensei. Inspirar as pessoas, né? Se você se inspirou naquela professora Fran de anos atrás, que bom que você continue se inspirando, então, nessa pessoa que está aqui hoje, falando com você e com todo esse público tão fiel que você tem. Muito bom. Muito legal como que o que a gente faz acaba virando, assim, ou melhor, demonstrando muito da gente, né, Fran? O próprio projeto aqui, o Brainstorming, é uma coisa que eu faço e às vezes é simplesmente um momento de eu compartilhar com algumas pessoas o que está passando pela minha cabeça ou um tema que eu acho importante, e isso traz muito de mim. A maneira como um professor dá aula traz muito desse professor, e imagino que o projeto Thriving, ou essa parte sua, né, deve estar bem demonstrada aí no que ele é. Sim, exatamente. Assim, eu costumo dizer, Patrício, que o Thriving, primeiro, o que é esse nome, né? Por que esse nome, Thriving, né? Bom, ele vem de um verbo no inglês, thrive. E esse verbo em inglês é um verbo muito poderoso, né? Toda vez que nós o utilizamos, ele tem uma simbologia muito importante e que sempre me impactou quando eu o utilizava, né? O thrive, ele significa prosperar, crescer, florescer, brotar, germinar, ser bem-sucedido. Já eu falo para vocês o que é ser bem-sucedido nesse conceito do thrive, desenvolver-se. E aí, quando nós colocamos o gerúndio, né, o ing, nesse verbo em inglês, o thriving, ele vira thriving. E aí dá essa sensação e esse estado de continuidade que eu gosto bastante. Então, prosperando, crescendo, florescendo, brotando, germinando, se desenvolvendo, né? Que é um estado, né, que a nossa língua demonstra, que eu gosto muito de utilizar. Ninguém todo mundo está, né, em constante transformação, em constante processo de se destruir, se reconstruir, se levantar. Então é um verbo muito poderoso. E aí, como que surgiu isso? Vou contar para vocês um pouco essa história. Eu fui convidada, né, por uma pessoa, e nesse caso era meu gestor, e ele virou e falou bem assim, inclusive de outro estado, ele falou: Fran, eu gostaria de fazer uma proposta. Por que você não transfere esse seu DNA para as pessoas e você consegue pulverizar isso, fechar isso numa caixinha? E você não consegue fazer isso, assim, sei lá, pegar as pessoas e entregar esse composto aí que você tem, né? Porque ele sempre me caracterizou uma pessoa que é muito fiel àquilo que faz, muito leal e com entrega sempre superando aquilo que eles pediam, com um grau de positividade e energia muito grande. Essas eram são, né, as avaliações que a maioria dos líderes que trabalham comigo na gestão, eles conseguem apontar. Nessa questão da energia, na liderança, a liderança que eles dizem que é uma liderança motivadora, apesar de ser bastante situacional. E aí, eu fiquei com essa proposta, né? E você sabe, Patrício, que como você, eu não deixo para trás alguns desafios, né? Nós temos aí vários, né? Entre eles o paradoxo, que você é parceirão aí, que você toca e eu me aproveito, que eu te desafiei. Eu gosto de desafiar as pessoas. E esse cara, ele olhou para mim e falou bem assim, você faz isso e principalmente por que você não pegue algumas lideranças que você acha importante
me dá esse curso, para que a gente possa mudar essa característica, enfim, que nós estamos passando, não vou precisar abrir qual é o contexto. Eu falei assim, cara, bacana, mas para fazer isso, eu preciso de um tempo. Ótimo, você tem todo o tempo do mundo. E aí não me deu prazo, não me deu data, mas me deu essa proposta que, quando alguém me pede algo, eu penso que é uma obrigação entregar. E eu costumo dizer que o feito é melhor que o perfeito sempre. E aí, nessa liberdade que eu tenho de falar que o feito é melhor que o perfeito, eu me joguei. E eu falei, cara, como é que eu vou entregar esse pouco disso que eu sou para as pessoas para poder trazer, extrair o que há de melhor nessa interação? Falei, bom, vou trabalhar isso na forma de um curso de imersão e vou seguir como se fosse uma pós-graduação. E aí eu falei, não, mas não cabe porque não é um módulo de pós-graduação, não é só conhecimento, tem algo a mais. E aí, Patrício, nesse momento, eu costumo dizer que eu achei um caderninho esses dias, você até comentou nos meus stories, e eu, desde lá desses 18, 19 anos, quando a gente não tinha a rede social como nós temos hoje, eu costumava guardar mensagens de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de motivação nesse caderninho. Eu cortava aquilo que eu tinha contato e ia colando nesse caderninho. Esse caderninho me acompanha até hoje, né? Ele tem anos. Todas as pessoas que veem ele ficam encantadas, levam para ler, né? Porque são mensagens importantes para que a gente possa se construir. E o Thrive nasceu exatamente quando eu descobri a minha essência. Aí você fala assim, mas espera aí, professora Franca, esse monte de titulação, sempre motivou as pessoas, sempre foi exemplo para todo mundo, e não descobri, e não tinha essência? É assim, a situação é, como você disse, que você traz o brainstorm aqui para discutir, para falar muita coisa, aquilo que está engavetado, está no seu coração, então eu vou me apropriar dessa situação. A gente costuma viver naquele piloto automático, né, Patrício? Então, eu, como tenho muitas coisas e faço muitas coisas, viver no piloto automático sempre foi meu modus operandi, né? Então, para que a gente possa entregar muitas coisas, né, nos diversos papéis que a gente desempenha nessa vida, né, nesse caminho profissional, a gente realmente liga o piloto automático para muita coisa. E aí, nesse ligar o piloto automático, nós fazemos, né, vamos como se fosse uma retroescavadeira, costumo dizer, uma máquina muito pesada, e nós vamos com tudo frente aos nossos objetivos, né, frente aos nossos propósitos também, né. Na verdade, a essência, ela está muito ligada ao propósito, sim, mas a essência, ela diz mais respeito a algo que eu consegui entender quem é a Fran, né, nesse composto inteiro. Foi quando eu tomei algumas decisões bem importantes na minha vida. Quando eu comecei esse Thriving, eu entendi que esse era exatamente um curso que entregava o meu propósito de vida e entregava exatamente quem é a Fran, quem é a professora Fran, quem é a filha Fran, quem é a esposa Fran, com defeitos, filha defeituosa, esposa defeituosa, profissional com defeitos, mas foi quando, nesse mix de ideias, eu entendi qual que era a minha essência. E aí, quando eu entendi isso, eu quis passar para algumas pessoas através dessas imersões. Nós fizemos algumas, né? Inclusive, nós temos algumas turmas, e eu iniciei com uma limitação. Falei, olha, eu quero turmas pequenas para que a gente possa ter o máximo de sincronia e sinergia possível, né? Então, a turma 1 indicava os próximos guerreiros Thriving, e a turma 2 indicava 3, e ela ia crescendo, e ela vai crescendo de forma orgânica. Por que eu falei ia? Porque por conta da pandemia nós tivemos que parar com a reunião de pessoas, mas agora os encontros empresariais eles foram liberados, e por conta da quantitativa de pessoas que é pequeno e reduzido,
né, o Thriving já está aquecendo as turbinas aí para voltar com novas turmas presenciais, e sempre um aluno que fez o Thriving indica outro, porque é um processo de uma relação muito de fidelidade, como eu disse para vocês. E é você entender que você pode melhorar outra pessoa e você pode indicar essa turma, é que te dá o passaporte para fazer, né, essa transformação, que essa imersão ela faz ali e tem esse propósito. Bom, ele começou com um grupo secreto, né? Então um membro indicava o outro, o treinamento era em segredo, ninguém podia entender quais eram os elementos que nós treinávamos ali dentro. E a gente tinha uma interação máxima entre a equipe a ponto de formar um grupo muito fechado de conhecimento, de relacionamento, de ajuda e assim por diante. Bom, essa imersão 1, 2, 3, 4, 5, né, nós temos várias turmas que já aconteceram, ela começou com uma temática muito importante, né, que foi regras de dominância em mercados altamente competitivos. E aí as pessoas pensavam que, nossa, mas o que ela vai falar nisso aí? E aí elas iam buscando uma coisa e saíam ali com um pacote lotado de tantas outras, inclusive as regras de dominância, para a gente poder sobreviver e prosperar, ou thriving, germinar, florescer, crescer, né, se desenvolver nesse mercado. E assim, ele está tomando novas proporções, né, porque agora nós estamos trabalhando outras plataformas para inserir esse projeto, né, o Thriving. Mas aí, Patrícia, uma coisa bem interessante que eu sempre gosto, fiz uma reflexão por esses dias e entendi que aquele termo cunhado para essa pandemia e o que está acontecendo, o tão famoso novo normal, é algo que eu rejeito. Por que eu estou falando isso? É algo que eu rejeito porque eu estava fazendo uma análise do antes, do durante e agora, que nós estamos aí num período com pandemia, sim, né? Mas nós estamos começando a entender que essas limitações da pandemia, elas estão sendo quebradas, mas com muita responsabilidade. Eu comecei a entender que não existe novo normal, né? O que existe são momentos em que nós estamos sempre sendo sacudidos, né? Eu costumo dizer que é um movimento browniano, um movimento em círculo que às vezes te joga no fundo, mas que você precisa se catapultar porque o mercado, junto com tudo, ele sempre vai se estabilizar. Então ele dá essa mexida, dá essa revolução e ele se estabiliza. Se estabiliza um pouco a ponto das pessoas acharem que está tudo numa nice, que está tudo numa boa, e aí nós temos outra sacudida. E essa sacudida pode ser vários elementos econômicos, elementos pandêmicos, como nós estamos vivendo, mudanças de eras, mudanças de cenários tecnológicos, de mercado. Fazendo uma análise, então, desde lá da primeira Revolução Industrial até hoje, percebi assim, esse novo normal, ele não existe. O que existe é um constante estado de evolução. E aí, quando eu falo, né, desse constante estado de evolução em que as coisas elas se desestabilizam, isso aí é normal, que é um movimento que a gente sabe que é uma onda, né, que acontece aí, e que o estado que nós precisamos sempre manter é o de evolução, né? E nesse conceito de evolução, eu falei bem assim, como que eu posso ajudar essas pessoas a entregarem altos níveis, profissionalmente falando, e principalmente sendo pessoas melhores. Então, primeira coisa, o Thriving é um curso para aumentar a eficiência e eficácia do seu composto profissional. E ele aumenta essa eficácia e essa eficiência do seu composto profissional com relação a entregas, com relação à superação, com relação a realizar eventos que você possa estar envolvido sempre com muito impacto para quem está assistindo, para que você possa realmente ser, né, ativar o fator Thriving. Eu precisei misturar bastante da minha formação para que essa essência fosse meio que
exposta nas imersões. Então, eu misturei os conceitos biológicos, são conceitos evolucionistas, são conceitos de genética, são conceitos de equilíbrio gênico, junto com conceitos de gestão, né? E nesse conceito de gestão, eu falo exatamente de conceitos que envolvem a gestão tanto da maior empresa que nós temos, que somos nós, tanto da gestão da sua carreira. Porque a gestão profissional é a gestão de emprego e isso eu não trabalho. Eu trabalho exatamente a gestão de carreira. E nessa gestão de carreira, junto com os conceitos biológicos, para amarrar todos esses elementos, eu precisei dar uma roupa da neurociência. E da neurociência muito vinculado e voltado ao meu doutorado, né, que eu também tenho uma proposta de estudar as células-tronco, né, para reabilitação aí do sistema nervoso periférico. Então, eu precisei estudar bastante esses elementos e a neurociência ela veio como um presente nesse composto profissional e pessoal que eu me considero. Então, juntando, né, para a gente iniciar essa jornada que eu estou falando para vocês, eu misturei, fiz um blended, coloquei tudo no liquidificador, biologia, conhecimento biológico, conhecimento gerencial de gestão, junto com a neurociência, e aí a base, junto com a base acadêmica, né, da minha formação, todos os cursos que eu precisei, né, dentro da minha vida trilhar, junto com a minha prática diária, né, de mais de 22 anos, em cargos de gestão e liderança, mais uma veia aí fortíssima no lado do empreendedorismo, né, empresarial. Minha família é uma família de empreendedores, minha mãe, professora, foi o que me motivou a ser professora, foi a minha mãe, mas é só ela, né? O restante da família do meu pai, a maioria são empreendedores. Meu pai é altamente empreendedor, empresário até hoje. Então, junto com toda essa pegada, eu costumo dizer que o fator thriving, ele é ativado através desse blended, desse mix de conhecimento ali. E aí eu dividi isso em imersões, né? Nós estamos aí com a imersão 1, né, rodando para poder fazer o volume, para que a gente possa dar o passo para a imersão 2. Mas a imersão 1 já teve várias turmas, né? E aí, como disse para você, assim, Patrícia, nós estamos aquecendo as turbinas para começar com a turma presencial e também outras novidades através de uma plataforma, porque é a forma como a gente consegue chegar em lugares que nós não conseguiríamos, né? Tenho pessoas de todo canto do país, por conta das aulas da Fundação, que quando conhecem e ouvem falar desse projeto, falam, poxa, professora, mas como que eu poderia fazer? Então, a parte está sendo desenvolvida dessa questão da plataforma que vai abraçar o thriving aí e esse mecanismo de transformação. É assim, se nós formos falar do que eu trabalho, eu vou colocar por cima aqui um pouquinho, e aí dentro disso aí, você pode fazendo as suas perguntas, o que você acha que te impactou, mas o conceito básico é esse, né? Primeiro, a gente faz uma bela análise de posicionamento, né? Uma análise de posicionamento é para iniciar esse fator thriving, né? Como se nós fizéssemos um posicionamento empresarial, a gente faz pessoal e depois joga para os negócios, porque quando a gente fala de essência, quando a gente fala de florescer, germinar, parte do princípio de você ter prazer naquilo que você faz. E ter prazer naquilo que você faz é você oferir lucros. Mas lucros que a gente sempre trabalha que são éticos, lucros que são morais, lucros que trazem para a nossa vida pessoal um brilho maior, um sabor maior, uma cor que a gente consegue identificar como aquilo que agrada, né, a nós. E aí, quando a gente começa a falar desse posicionamento, a gente entra em termos assim bem diferentes que eu preciso de tempo para desenvolver. Essas imersões acontecem em 3 dias, tá? Começando numa sexta, terminando ali pelo sábado, 1, 2 horas da tarde. Tem gente que não quer nem ir embora. Eu falo, gente, vamos almoçar, que é importante. E aí nós começamos depois desse posicionamento, com uma intensa construção de biologia gerencial. E aí a gente começa a falar de pressão seletiva gerencial, a gente começa a falar
de movimento de Darwin, Lamarck, junto com a adaptação gerencial, né, essa seleção natural, entender o que é, o que não é, para a gente entender esses conceitos que são altamente disruptivos, né? E aí falo de mecanismos que nós temos de especiação desses profissionais, né, que nós precisamos ser, e pessoas que a gente quer, né, se transformar. E aí depois, nessa pegada, eu vou lá e junto com a epigenética. Né? E quando eu falo da epigenética corporativa, você consegue observar que eu estou misturando conceitos de biologia evolutiva junto com o meio empresarial, junto também com a neurociência, porque o comportamento do cliente faz parte em todo momento do nosso curso. E aí começo com esses comportamentos exponenciais. Quais são os comportamentos exponenciais que eu preciso ter para ativar esse fator, né, Thrive? E aí nós começamos a fazer essas análises, principalmente olhando para dentro, para que a gente possa, então, depois olhar para os nossos negócios e depois eu possa olhar para nossas famílias, as nossas relações e assim por diante. Então, eu faço muito SWOT de negócio, SWOT pessoal, mas de uma maneira com outra roupagem. Então, é uma ferramenta que a gente coloca a mão na massa, né, junto com alguns paradigmas que a gente precisa trabalhar e precisa romper, para que esse SWOT ele seja realmente utilizado como uma ferramenta, porque ele é um instrumento gerencial, mas que a gente precisa adaptar para essas diversas realidades. E aí, dentro desse conceito, eu trago, né, o que a gente tem hoje do tal do reskilling, né? O reskilling é um termo em inglês também, que a gente fala em aprender a reaprender, desconstruir para construir, né? Essa construção eterna de falar, olha, aquilo que era talvez não é agora. E aí a gente entende todo qual é esse momento, né, da neurociência que surge esses comportamentos, essas crenças. A gente observa, né, dentro desse contexto bastante, a gente trabalha da neuroliderança. Então, a composto da liderança é trazido aqui para o elemento biológico gerencial junto com a neurociência, para que a gente possa desenvolver lá na frente o que um autor que eu falo bastante, né, que é o Simon Sinek, fala do Golden Cycle, que é a forma pela qual nós vendemos tudo, inclusive nós nos vendemos aqui. E aí, junto disso tudo, eu misturo bastante filosofia. Acontece que Sócrates, Aristóteles, Platão fazem parte do momento Thriving. Claro que não uma coisa maçante em cada momento que eu falo para vocês, biologicamente falando, da neurociência, eu trago um composto da filosofia, porque é um conhecimento construído que nós não podemos desprezar nunca na nossa vida. E aí, claro, né, dentro da filosofia, eu gosto bastante da linha da filosofia estoica, e nós utilizamos ela ali também em algum momento desse curso, principalmente falando de algumas ferramentas estoicas para a vida, né? Utilizando o estoicismo como sendo uma alavanca para que a gente possa separar as variáveis independentes e independentes e lutar por aquilo que vale a pena e jogar fora aquilo que não tem nada a ver, né? E aí, sempre com essa pegada, assim, de observar quais são os elementos que são impostos e trabalhar esse composto evolutivo, né? Sempre buscando, né, essas entregas com alto percentual de presença, né? Peraí, eu estou entregando as coisas, mas eu estou fazendo de modo automático, eu estou ligando aí o modo automático, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como é que é? Então, ter consciência daquilo que a gente está fazendo, de como a gente faz, dentro desse processo, eu costumo dizer que o Thriving, ele acaba por desenvolver alguns quocientes, sabe, Fabrício? Eu percebo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar muito perto com as pessoas que fizeram, né, o Thriving, e a diferença é nítida, né, no posicionamento, na segurança, na propriedade que você tem quando você conhece tudo isso e você conhece as pessoas que estão ali no jogo com você. Quando eu falo jogo, eu estou falando um jogo de negócios, a vida é um jogo de negócios, né? Falo bastante ali do equilíbrio de Nash, que é um equilíbrio aí da teoria dos jogos, que é altamente gerencial. O cara era matemático e cunhou uma das filosofias mais importantes para você conhecer cenários
macroeconômicos e microeconômicos e de competição que a gente tem todos os dias. E aí eu digo para você, assim, nesse grande resumo que eu estou fazendo desse projeto, é que eu consigo perceber nitidamente as pessoas que fazem a imersão e começam a ter um comportamento muito mais independente perante a vida pessoal e principalmente a vida profissional, né? Um comportamento independente que só e somente só pode ser alicerçado no que nós chamamos que é base teórica conceitual. Mas quando a gente conhece só e somente só e não coloca em prática, a gente não consegue entregar esse composto de aprendizado. Então o Thriving, ele coloca você em xeque, né? Nós temos várias ferramentas de gestão que a gente usa dentro do curso, né? Uma construção de várias modelagens que os alunos, né? As pessoas que fazem essa imersão precisam construir e que vão utilizar lá no dia a dia, na segunda-feira, né? Porque o curso vai de sexta a domingo, né? Mas eu digo que segunda-feira você vai colocar a mão na massa. E vai colocar a mão na massa com um alto grau de satisfação. Satisfação por saber que você está evoluindo de uma maneira muito acelerada. Então, despertar esse fator é a minha essência. Porque no final, o que vai acontecer? Você vai ser um profissional melhor. Você vai se posicionar melhor. Você vai ter propriedade para falar. Porque o que mais me maltratava dentro desse primeiro projeto que eu desenvolvi eram pessoas que não estavam preparadas para evoluir ocupando cargos muito importantes. E eu percebia, e sempre sei disso, que uma pessoa que quer ser promovida sem preparação é a melhor forma de você falir um negócio. A melhor forma de você falir um setor é você promover pessoas porque elas só e somente só querem e não estão preparadas, né? A preparação ela é uma condição sine qua non, uma condição fundamental para que você possa buscar uma evolução. Não peça evolução sem preparação, porque é a melhor forma de você ou ser demitido, ou ser uma pessoa que não é admirada, né? Nós precisamos sim enfrentar os desafios, mas diante de todos eles nós precisamos disponibilizar uma energia muito grande para que a gente possa nos reconstruir. Peraí, qual que é o desafio que eu vou enfrentar nessa nova trajetória da minha vida? Ótimo, me formei, peguei meu diploma, vou abrir uma clínica, né? No caso de qualquer pessoa que abra. Então, beleza, o que eu entendo de gestão de clínicas? O que eu entendo de gestão de pessoas? O que eu entendo de liderança? O que eu entendo de ferramentas gerenciais? Não, assumi um cargo muito importante na empresa XPTO. Ótimo. O que as pessoas esperam de você ali? O que você traz dentro do seu currículo que às vezes não consegue ser percebido por essas pessoas? Então, entender que o Thriving, ele é uma forma de você entregar alta performance pessoal e profissional, porque não há como se desvincular o pessoal e o profissional, é a grande pegada, né, desse curso. Se eu for falar o que a gente trabalha, né, um por um, certamente esse nosso podcast vai demorar as 24 horas que duram a primeira intervenção Thriving, que é quando a gente ativa, né, faz a ativação de alguns fatores genéticos do fator Thriving que todos nós temos, mas a gente precisa de elementos moduladores que fazem essa ativação. E daí que isso tudo entrega o meu propósito, assim, sabe, Patrício? Porque sair de alguma interação que eu tenho com uma pessoa, sem que essa pessoa leve para casa, na sua sacolinha, algo de muito positivo, não faz parte da minha essência e daquilo que eu entendo como propósito. E aí eu percebo que no final do Thriving as pessoas vão embora muito cheias de tudo aquilo que eu quis passar. Então, além de entregar um projeto que é muito interessante, eu entrego um grau de satisfação muito grande para mim. Porque se não for com satisfação, com prazer, com transformação, com ver exatamente que as pessoas estão evoluindo e avançando com o Thriving, também não faria sentido. Mas é isso exatamente, mais ou menos, de uma forma bem resumida,
que o Thriving se propõe, sempre buscando a sua essência, né, quem que eu sou. E foi através de quando eu descobri quem é a professora Fran, quem é a Fran, aí eu entendi que a Fran, ela é professora, a Fran tem um projeto Thriving também, a Fran é empresária, a Fran é dona de casa, a Fran é esposa, a Fran é amiga, a Fran é filha, a Fran é tia, e que a cada momento, cada elemento que eu for buscar dentro dessa minha essência, eu preciso entregar para todas essas interações, para vários papéis, né, um alto grau de percepção. Afinal de contas, eu decidi que esse momento que eu fui presenteada de chamar de vida, que a gente coloca o intervalo entre o nascimento e morte, é o que muitos acreditam. Isso é muito importante. E o Thriving, ele começou a fazer aquilo que eu mais queria, eu não sabia como. Eu dava uma aula, eu fico completamente extasiada quando eu dou aula, eu fico completamente entorpecida, né, pelo momento. Tanto na pós-graduação quanto na graduação, eu adoro, eu amo o que eu faço. Mas eu sentia falta de só fazer isso. Porque, por exemplo, eu estou dando uma matéria muito técnica, eu não posso dar uma curva, porque eu preciso seguir a ementa. E a ementa faz parte para a constituição profissional, mas eu sentia falta de fazer algo que eu sempre olhava e queria colocar dentro das minhas aulas. Eu falava, cara, esse profissional aqui é fantástico, mas ele precisa trabalhar esse coeficiente. Então, aí a gente trabalha vários coeficientes que não é mais só o de inteligência. O de inteligência hoje, ele pode te levar a uma contratação, mas o que te demite é o coeficiente de adversidade que você não cunhou. É o coeficiente emocional que você não consegue lidar. É o coeficiente de persuasão que você não tem para que você possa se vender, vender seus produtos, vender seus serviços, vender você como pessoa nas relações íntimas, nas relações de amizade, nas relações que você tem. Então, eu trabalho bastante isso também, dessa questão da plenitude, né? Dessa questão de abundância, viver de forma abundante dentro do que eu chamo de essência. E buscar a essência é você saber tomar decisões, sabe, Patrício? Isso é sabido. Essa luta eterna do ego e matar essas ações egotistas que nós às vezes temos é fundamental para a gente encontrar a nossa essência. Ganhar dinheiro é ótimo, mas entender que ele não é o suficiente é libertador. Pagar as nossas contas é necessário, mas entender que o dinheiro faz parte desse processo é libertador. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas podem me julgar, mas você tem um estado financeiro. Bom, não estou aqui abrindo finanças, não estou falando nada. Só estou dizendo que nós precisamos trabalhar esse equilíbrio, inclusive, nessas questões financeiras. Falo um pouco disso, né, dentro do nosso Thriving, porque não há como você buscar a sua essência, buscar seu equilíbrio, seu propósito. Você está devendo do A a Z na lista aí dos seus devedores. Isso aí é uma relação desequilibrada que nós temos com um lado, né, financeiro, que é também o que a gente precisa trabalhar. E aí, dentro dessa roda, né, do Thriving, a gente busca, né, o equilíbrio. E esse equilíbrio é você entender quem você é. E o que você é, de fato, não é o que você está no momento. Não é o cargo que você ocupa. Não é a casa que você possui. Não é o carro que você tem ou não tem. E aí o Thriving, ele mostra exatamente a sua essência, que você é o seu maior capital, a sua maior propriedade. Aquilo que é mais lindo é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Não pela falta nem pelo excesso. Isso não quer dizer nada. É exatamente uma busca pelo que você é, né? Não aquilo que você... mas você está falando de gestão, você está falando de ambientes, claro. Porque nessa busca de ser, é importante que nós tenhamos esse experimento Thriving, porque isso te deixa fortalecido, te deixa seguro,
de si, principalmente a segurança que você consegue quando você alcança os seus objetivos profissionais, reflete no pessoal. E isso te dá uma clareza muito maior para que você possa tomar decisões muito alicerçadas no que vai me deixar em contato com a minha essência, o que entrega meus valores. É ótimo, eu vou começar a entregar serviços e produtos com alta qualidade, vou receber propostas e vou crescer muito. Ótimo, você vai receber sim. Mas você tem sempre a opção de decidir por aceitar ou não. Você não vai aceitar propostas porque você está com a corda no pescoço. Você vai aceitar propostas porque você tem um estado de consciência naquilo que você é. Você sabe exatamente o seu valor. E quando você sabe o seu valor, ninguém te dá preço. E aí você consegue, então, dentro desse projeto, ter essa plenitude, começar a trabalhar, né, esse composto de essência que eu chamo, né, carinhosamente aí de Thrive. Mais ou menos é isso, assim, Patrícia. Muito bom, muito legal. Eu fiquei pensando aqui como é uma maneira de pensar muito ampla, né, nas pessoas. Por mais que a gente está falando de uma vida profissional, eu acho que é difícil dizer que isso não vai estar desenvolvendo essa pessoa de uma maneira bem geral, né, Fran? Assim, tanto na vida pessoal também, né? Esse crescimento, ele acaba acontecendo nas duas vias, né? Exatamente. O propósito do Thriving é isso, trabalhar as duas vias. Eu sempre afirmo isso aqui no Thriving e em qualquer lugar que eu esteja. Não há como nós sermos excelentes profissionais se nós não formos boas pessoas. E às vezes o seu resultado nos negócios, o seu resultado nos serviços, nos produtos, enfim, ele está muito atrelado à pessoa que você é. E você ser uma pessoa exatamente melhor vai te trazer um profissional muito melhor, porque você vai ter tranquilidade, você vai ter uma transparência, né? Então, imagina como que isso, né, dentro das ferramentas de gestão de equipe, gestão de pessoas, se você não tiver trabalhando o lado pessoal, você não consegue associar o gerencial nunca. Então, é uma via dupla, sim. O Thriving, ele trabalha esse momento de via dupla, sim, né? Nós colocamos a mão na massa, essa mão na massa é você desenvolver com ferramentas gerenciais, mas entre uma entrega e outra com ferramenta gerencial, a gente sempre puxa aí os conceitos de desenvolvimento, né? De algo que te faz ser melhor. Um ser humano melhor, que vale a pena estar perto, próximo e ter relações e parcerias. Certo. E me parece assim, as turmas que eu já vi, quando vocês têm, e eu vejo as fotos, né, eu acompanho lá, existe uma amplitude de profissionais muito grande que procuram o Thriving, né? Olha, amplitude enorme, né? Tem de engenheiros, arquitetos, a profissionais de saúde, todos eles, né, sem exceção, principalmente porque eles precisam entender que o negócio deles, depois que eles viram empresários, empreendedores, o buraco é mais embaixo, né? E eu tenho esse tino muito, né, de gestão, de empreendedorismo aqui por conta da empresa e por conta dessa vivência, né, nesse DNA empreendedor aí da minha família. E então é sempre fundamental, principalmente porque você precisa entender que quando você vai cru, você pode aprender. Mas você aprende através de muitas tentativas e erros. Quando a gente investe em conhecer esse cenário para entender um pouco mais desse público, dessa carteira, entender o que é um plano de negócios, você vai entender que estudar um mercado não é você achar que vai querer empreender e abrir uma loja de açaí, né? Você está aí com os elementos na sua mão para falir em menos de 2 meses, segundo os dados indicam. Você sabe exatamente que esse plano de negócio ele precisa ser construído com embasamentos que as ferramentas gerenciais nos dão para que você possa ter minimamente um sucesso garantido, porque certeza nós não temos de nada. Mas conhecimento te liberta de situações que são enclausurantes.
A falência, ela te enclausura no momento profissional e pessoal. E quando a gente fale um negócio, né, a gente leva o sonho embora também. Então, assim, são pessoas que estão no mercado de trabalho, que precisam fazer, né, ter uma nova visão, uma nova roupagem. São pessoas que acabaram de formar, são pessoas que estão formando, são pessoas que não têm graduação, mas que estão no mercado de trabalho, lutando, tentando. Então, assim, o Thriving, ele é para quem precisa de transformação, para quem precisa de prosperidade, prosperando, né, diante da vida. É o tal do Thriving for Life, prosperando para a vida sempre, independente da sua graduação, da sua formação. E aí, nessa sinergia, nessa heterogeneidade de grupo, é que a gente faz a festa, né? Porque quando nós fazemos as interações com as ferramentas, a gente tem uma diversidade de profissionais que estão começando, que podem trocar ideias, né? Eu costumo dizer que, além do conhecimento do Thriving, a turma Thriving é o maior legado. Pessoas que estão lá na frente, pessoas que estão no meio, pessoas que estão cansadíssimas, pessoas que estão viciadas a fazerem a mesma coisa e querem resultados diferentes. E lá nós vamos discutindo essas questões para que os insights, né, apareçam durante toda nosso trabalho, né, durante a imersão. E é importantíssimo porque eles levam esse fator para os negócios pessoais, né, para a vida pessoal e principalmente profissional, né? Seja você contratado, seja você dono. Não há dúvida que a entrega é muito grande para todos que estão envolvidos. Seja você dono do seu empreendimento, seja você funcionário de um local. Na segunda-feira você já começa a perceber que já tem posicionamento, visão, observa situações de forma diferente, você começa a trabalhar esses compostos aí. Legal. E eu fiquei pensando aqui também, Fran, você mencionou assim que existe aquele ponto onde a pessoa ela quer dar um passo, ela tem vontade, mas talvez ela não esteja pronta ainda para essa mudança que ela quer fazer, seja de abrir o próprio negócio, seja de fazer uma mudança na carreira de alguma maneira, uma promoção, alguma coisa assim. E é uma coisa interessante mesmo, né? Às vezes existe aquela situação que a gente vê, nossa, aquilo seria muito legal de fazer, mas talvez a gente não esteja vendo se a gente tem as habilidades, se a gente está no momento de estar fazendo essa transição, né? Isso. É muito natural. Essa situação é muito natural porque o medo, ele faz parte da conta, né? Mas aí eu costumo não negociar com medo, eu costumo botar ele em cima da mesa e falar assim, olha, eu tenho medo disso, que é falir. Eu tenho medo do capital de giro, que eu não tenho, isso não é medo. Aí eu tiro ele do medo. Eu tiro do medo e coloco ele em evidência clara de que vai dar errado se eu não tiver uma política de capital de giro. Eu tenho medo de abrir esse negócio. Não é medo, é falta de delineamento de gestão de plano de negócios. Eu tenho medo porque é mais do mesmo. Na verdade, não é que é mais do mesmo. Então, o medo, ele aparece por falta de objetivos muito claros. Então, às vezes, melhor do que definir os nossos objetivos é trabalhar os nossos medos. Colocar eles em cima da mesa, entender quais são eles. Eu tenho medo de falir. Então, por que você tem medo de falir? Porque você precisa reforçar como que é uma liderança, como que é a gestão de equipes. Porque, assim, os negócios, os processos, é fichinha. Você desempenhar processo dentro de uma empresa é a questão mais simples que tem. Toda situação, ela converge em torno de gestão de pessoas, de liderança, das entregas que as outras precisam fazer. Mas a gestão, esse Thrive, ele dá um pontapé inicial, principalmente para você que quer fazer uma transição de carreiras, né? Hoje eu entrego a minha essência com o Thriving, falando exatamente daquilo que eu sou, como formação profissional e junto com aquilo que eu adquiri através da minha transição. Eu costumo dizer que a Fundação Getúlio Vargas, né, quando eu fiz um MBA em gestão empresarial, ela me deu uma ferramenta muito importante, ela me deu a ferramenta de decidir. Porque até então eu tinha algumas escolhas limitadas no meu escopo ali.
Mas com o conhecimento e com a manipulação dessas ferramentas que eu passo, algumas delas ali no Thrive, eu comecei a perceber que eu não preciso ser limitada só e somente só a uma área. Ah, a professora Fran é da área de saúde, da área de ciências biológicas. Eu não sou de nada, eu sou o que eu preciso ser, desde que eu invista em agregar e buscar esse conhecimento. Né? Eu costumo dizer que é o famoso HBC, hora, bunda, cadeira. É onde eu vou buscar um conhecimento novo para que eu possa também investir em ambientes novos, minimizando os riscos. Sei lá, eu vou deixar a minha clínica, né? Se você, sei lá, é psicólogo, está ouvindo aqui, e vou empreender no negócio, é 100% chance de dar certo? 100% não existe nada na vida. Mas quais são os elementos que você precisa trabalhar para que você minimize as chances de dar errado? E eu falo isso, Patrício, porque eu já fali uma empresa. Eu fali essa empresa há um tempo atrás, e hoje eu tenho prazer danado de estar comemorando, né? Esse ano a gente comemorou 3 anos de empresa, uma empresa que só cresce, mas eu sei exatamente o que aconteceu para eu falir lá no passado. Uma empresa faliu por conta do dono? Sim, não é por conta do funcionário XYZ, não é por conta do produto XPTO que você está vendendo, e nem do serviço péssimo. Ele fale porque você não é preparado. E eu não estava preparada para enfrentar aquele desafio. Foi uma decepção maravilhosa, tá? Olha só o conceito de decepção maravilhosa. É quando você toma realmente aqueles erros como sendo a sua plataforma para nunca mais cair naquele caminho. E eu costumo dizer que aqueles que erram e aprendem, isso aí faz parte da construção do conhecimento, mas aqueles que ouvem, aqueles que erraram e aprendem também são os sábios, né? Eu falo que é algo hoje muito importante você saber ouvir, entender que se aquela pessoa está abrindo esse tipo de comportamento que fez e deu errado, não que vá ser uma sentença para o seu negócio dar errado, mas que você possa entender com muita sabedoria que se você fizer aquilo ali, a chance já está clara, provada de forma tácita, que vai dar errado. Então, eu sempre gosto de ter nesse meu histórico essa empresa falida e essa empresa de sucesso, essa empresa que eu falo de CNPJ, tá? Porque no curso eu dou vários exemplos do que eu estava trabalhando, por que eu estava trabalhando, como que eu cheguei a falir, receitas para falir eu dou, e como que eu cheguei ao ponto que eu estou hoje enquanto empresária, né? Então tenha um passo a passo, tem um formulário para seguir? Tem. Com muita dedicação, fazendo aquilo todos os dias, sem pestanejar, né? O foco sendo cirúrgico, mas esse foco entendendo que você precisa entregar a sua essência em tudo que você faz, porque senão não vai dar certo. Em algum momento, se o que você faz não entrega a sua essência, então vai dar errado. E isso para tudo. Você falou aí da questão do açaí. Cara, mas se eu quisesse abrir um açaí mesmo? Primeiro que antes de abrir um açaí, você fala comigo que eu vou falar para você não abrir. Porque eu te mostro através de um plano de negócio, com geolocalização, com georreferência, de que no perímetro urbano de Sinop e região não cabe mais, tá? Eu tô aí brincando com isso. Mas existem outros modelos de negócio muito interessantes, muito, muito atrativos, que você pode também investir junto desse composto seu de carreira, né? Na verdade, eu gosto de influenciar a jornada das pessoas. E ser influenciadora da jornada é o que me deixa mais feliz nessa essência do Thrive. Porque não é porque você é psicólogo que você tem que ficar a vida toda só e somente só fazendo terapia com as pessoas. Você pode investir em outros nichos profissionais. E o que te impede? Conhecimento. E o que eu te dou? Conhecimento. Que é a ferramenta para que a gente possa vencer esse medo, entregar, né, aquilo que a gente tem como sendo sonho. Disse para você uma coisa, Patrício, e repito, tem pessoas que querem muito crescer na carreira, mas não querem muito se construir. A melhor forma, eu repito, para que você possa ou não ser admirado, ou você enfrentar, né, uma posição hierárquica maior, ter subordinados, mas também não ser admirado. Isso é péssimo. Para mim, é pior conceito de tragédia empresarial é você ser e dominar equipes pelo medo.
pela ameaça, né? Eu acredito que essa é uma das formas que nós temos de acionar a dissonância cognitiva nas pessoas, e essa liderança dissonante, ela é uma liderança despreparada, né? Então, para liderar equipes, precisa se preparar, para abrir negócios, precisa se preparar, para ter um consultório, precisa se preparar. Não, então, só para terminar, né? Eu tava dizendo que esses elementos que eu comecei aí a falar, que fazem com que você tenha coragem para fazer uma transição de carreira, para inovar, para empreender dentro do composto de carreira, e você vestir várias roupas e não se limitar dentro da jaula que você criou para você mesmo, é você se autoconhecer, autodesenvolvimento, e principalmente você ter ferramenta de gestão, que não adianta você só trabalhar o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, porque lá dentro da empresa, do negócio, você não vai poder usar o Mindfulness. Você vai ter que entregar resultado, você vai ter que entregar projetos com alto grau de satisfação para o cliente, para os stakeholders, todo mundo. E é isso que a gente faz, né? O contexto do Thriving é bem esse. Maravilha. Fran, e se eu estou escutando esse podcast e quero saber mais sobre o Thriving, ter interesse em participar, onde que eu acho essas informações? Como que a gente vai? Olha só, eu tenho um Instagram só do Thriving, tá? Que é o Thriving _4_life. Mas aí você consegue lá no meu Instagram, né? Fran Baroni Zandonade, tem lá na bio alguns Instagrams que eu tenho. Um da empresa, o do Thriving, um da Catequese 4.0. Mas, se você quiser informações, vai no meu Instagram, que é mais fácil, clica lá no Thriving, que vocês vão entender mais ou menos essa pegada, né? E já está saindo uma plataforma daqui a pouco com essa versão Thriving Online. E no meu Instagram mesmo, o Patrício, eu sempre coloco quando nós formos abrir uma nova turma. E aí eu sempre aviso, porque são vagas limitadíssimas. Até porque, por conta da pandemia local, e já eram limitadas para a gente ter esse contato muito próximo, né, e de muita imersão. Então, agora vai ser mais limitado ainda. Então, quando abre a turma, fecha assim em menos de uma semana. Mas no meu Instagram eu sempre posto essas novidades. Então, o pessoal que me segue, ok. Quem não me segue, @Fran Baroni Zandonade, você consegue acompanhar aí um pouco e saber novidades sobre o Thrive. Maravilha, muito legal, Fran, assim, eu adorei saber mais. Como eu já tinha te dito antes, estava bem curioso sempre que eu vi as postagens, então eu acredito que todo mundo que vai estar escutando isso aqui também vai achar muito legal. Ficou até a frase que você disse na minha cabeça aqui, que eu sou o que eu preciso ser, né? Então isso eu acho que ficou bem marcante para mim na sua fala toda, essa necessidade de adaptação que as pessoas às vezes não têm, né? E que precisa ter. Você não está condenado a ser só psicólogo, só, sei lá, matemático ou qualquer outra coisa. Você pode ser muitas coisas, desde que você esteja dedicado a aprender o suficiente para desenvolver isso. Exato. Exato, é essa a essência. Você é o que você precisa ser. E as ferramentas a gente constrói junto para que você possa ter opções. Né? É horroroso você viver dentro de uma jaula. Poxa, eu só posso fazer isso? Não, você tem opções sim. E é através do conhecimento que nós vamos conquistar essa libertação. Muito legal, Fran. Eu agradeço muito você estar aqui conversando com a gente hoje. De verdade, foi muito legal, muito instrutivo, muito aprendizado. E quando você quiser, este podcast está de portas abertas para te escutar mais uma vez, tá bom? Muito obrigado de verdade. Nossa, você arrebenta aqui o coraçãozinho da prof, né? Eu percebi que você é fruto aí, né? Um pouquinho, eu sempre falo isso, que tem um pouquinho do professor Patrício, tem um pouquinho da professora Fran. Isso aí é muito, grandioso demais, não dá para medir. E saber que você desenvolve esse trabalho tão bonito, sabe? De ajudar as pessoas de maneira muito altruísta, sabe? É do bem, você é do bem.
Patrício, e eu gosto de gente assim, tenho relacionamento com pessoas assim, procuro pessoas assim. Então, um dos meus modelos de convivência, eles se configuram na pessoa que você é. Então, eu já te agradeço imensamente por me convidar. Eu espero que com essa fala você... eu não consegui abrir muito, porque se eu fosse abrir em cada momento que a gente fala, eu ia demorar 24 horas. Então, assim, eu só coloquei por cima a ementa do Thriving, né? Mais ou menos o que a gente trabalha. Mas é muito bacana. Principalmente para a sua jornada profissional, gerencial, né? Que vocês estão aí, todos, né? Nós estamos aí dentro ou trabalhando para alguém, ou buscando uma colocação no mercado, ou querendo empreender. O Thriving é fantástico para isso, porque além de trabalhar o pessoal, né, que é importante, nós temos uma pegada gerencial fantástica, né? Eu tenho exemplos maravilhosos, eu não posso citar aqui, porque eu exponho pessoas, mas eu lembro que numa reunião muito importante, uma pessoa que acabou de fazer o Thriving se posicionou, explicou, defendeu sua ideia e foi elogiada pelo gestor dela na minha frente. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Uma menina se transformou realmente numa mulher com posicionamento, com segurança, porque teve o conhecimento que deu todo esse alicerce. Então, assim, presenciar isso faz com que eu consiga medir os resultados desse curso, né, desse projeto que entrega essa minha essência. Muito obrigada ao Brainstorming por ter me dado essa oportunidade. E a você, né, que conduz esse projeto maravilhoso. Vou usar quando eu precisar, tá? Pode deixar. Tá ótimo. Beleza, gente. Muito legal que você esteja escutando aqui até agora. Agradeço a sua audiência. Espero que você tenha gostado muito de toda essa tempestade de ideias aqui com a Fran. E compartilhe esse episódio com alguém que você gosta, alguém que acha que vai fazer proveito de todos esses conteúdos. Fica ligado aí que toda sexta-feira às 11 horas tem episódio novo. Beleza? Até a próxima. Até, pessoal. Beijos. Thriving para todos nós.